O tempo abençoado para o culto de sábado chegou. Hoje, tomemos algum tempo para estudar a palavra de Deus. Aquele que planta, aquele que rega, aquele que faz as coisas crescerem. Vejamos o livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6, diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Através destas palavras dadas no livro de 1 Coríntios capítulo 3, podemos confirmar os muitos papéis importantes no Evangelho. Aqui, através da Bíblia, Deus ilumina-nos ao mostrar que foi confiado em nós os papéis daqueles que plantam e daqueles que regam, e que é Deus aquele que faz crescer todos estes seres vivos. Se aquele que planta a semente não toma a ação de a plantar no solo, não podemos esperar que aconteça algo depois disso. Deve haver uma ação para plantar algo, certo? Então, deve haver também aquele que rega, ou seja, cuidar do que foi plantado. No entanto, estes não são suficientes. Deve haver aquele que faz as coisas crescerem. Quem pode desempenhar este papel? Sem o poder de Deus, não seremos capazes de colher nada, embora continuemos a plantar e a regar, não é? Assim, devemos perguntar a Deus que é quem faz as coisas crescerem. Devemos procurar a sua graça e orar pelo seu favor para que o que plantamos possa crescer bem. Mesmo há 3.500 anos, no tempo de Moisés, Deus mostrou este princípio através da história dos antepassados da fé. Vejamos o capítulo 17 do Êxodo. No capítulo 17, versículo 8, diz: Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ar subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ar sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de arriscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Os israelitas lutaram na batalha contra os amalequitas em Refidim. Foi uma batalha importante, mas foi muito estranha. Foi o exército de Josué que realmente lutou com espadas e lanças contra os amalequitas. No entanto, o resultado da batalha foi decidido no topo da montanha. Quando Moisés levantou as mãos, como é que a batalha no sopé da montanha mudou? A situação tornou-se favorável para o exército de Josué vencer. Quando Moisés baixou as mãos porque as suas mãos se cansaram, os amalequitas estavam a ganhar. Verdadeiramente, foi uma batalha estranha e imprevisível. Josué não teve uma influência direta na batalha contra os amalequitas.
Qual foi a fonte de poder que permitiu aos israelitas vencer? O resultado da batalha dependia de Moisés, que estava no topo da montanha, quer levantasse as mãos ou baixasse as mãos. É o mesmo conosco. Muitas vezes olhamos apenas para as coisas visíveis e julgamos se o nosso ministério do Evangelho espiritual correu bem ou falhou com base no que é visível aos nossos olhos. No entanto, na realidade, de onde vem todo o poder? Tudo vem de Deus. E é Deus que controla tudo. Nunca devemos esquecer esta verdade. É por isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, que aquele que planta e aquele que rega não são nada. O fator mais importante é Deus, que faz as coisas crescerem. Por outras palavras, não importa quantas vezes plantemos e reguemos, sem a providência daquele que faz as coisas crescerem, o trabalho de plantar e regar não terá sentido. Pensem na batalha de Refidim contra os Amalequitas. Não que Josué tivesse um excelente manejo de espada e uma boa estratégia no comando dos soldados. Não foi assim que a vitória foi decidida. Dependendo se Moisés levantou as mãos ou baixou as mãos no monte. Por vezes os Amalequitas estavam a ganhar, e por vezes os israelitas estavam a ganhar. Sob este princípio, Arão e Hur ficaram um de cada lado de Moisés e ajudaram-no, levantando as suas mãos porque as suas mãos ficaram cansadas. Como as suas mãos permaneceram firmes até ao pôr do sol, o que é que o exército dos israelitas fez? Eles derrotaram todos os amalequitas. Uma obra de poder tão espantosa veio sobre eles. Por que é que toda esta história está escrita na Bíblia? Está escrito como uma lição para nós que vivemos hoje. Que tipo de lição Deus quer ensinar-nos? Que Ele tinha esta história registada. Qual é a razão pela qual Deus oferece uma oportunidade de ouvir esta lição a todas as pessoas nas gerações futuras que acreditam em Deus? Não nos ensina que não devemos concentrar-nos apenas no que é visível aos nossos olhos. Não nos ensina que devemos sempre orar sinceramente a Deus, que nos dá força e poder no mundo invisível. É por isso que o escritor de Salmos escreveu no Salmos capítulo 121 que, enquanto ele viveu, Deus o ajudou a cada momento da sua vida para que o seu reino prosperasse e até o livrou das mãos dos seus inimigos. Vejamos Salmos capítulo 121. Em Salmos capítulo 121, diz: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que as pessoas podiam ver era a batalha entre o exército de Josué e os amalequitas. No entanto, a vitória dependia de Moisés, que estava no topo da montanha, quer levantasse as mãos ou baixasse as mãos. É o mesmo com a nossa vida de fé. Aquele que planta e aquele que rega são os visíveis. No entanto, Deus é que faz as coisas crescerem e realiza a sua obra no mundo invisível. Digamos que plantamos um ser vivo, regamo-o e fazemos todos os tipos de ambientes para que ele cresça e seja nutrido. Sem a providência e a operação de Deus, que faz as coisas crescerem, nenhum ser vivo pode existir nesta terra. Isto não é verdade. Por isso, o escritor do livro de Salmos registou: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em cada momento da sua vida, houve dezenas de milhares de atos invisíveis da ajuda de Deus. Não foram as suas conquistas,
E o rei Ciro pensava que tinha sido ele quem tinha derrotado os seus inimigos em batalha e que tudo foi realizado pelo seu próprio valor e inteligência. Além disso, ao conquistar a Babilônia, ele pensou que tal trabalho poderia ser feito por causa da sua própria bravura e esperteza. No entanto, mais tarde ele percebeu que Deus já tinha profetizado o que lhe aconteceria através do profeta Isaías. Irei adiante de vós e quebrarei as portas dos vossos inimigos e despedaçarei as trancas de ferro. Eu vos darei a vitória para que possam ter tesouros escondidos e riquezas armazenadas em lugares secretos. Antes de Ciro nascer, o profeta profetizou sobre ele desta forma. E Deus levou Ciro a viver a sua vida, seguindo este caminho. Quando o rei Ciro não conhecia a profecia, pensou que tinha feito todo aquele trabalho e sempre se concentrou em coisas físicas, como a sua desenvoltura e a bravura das suas tropas. No entanto, ao ler a profecia que tinha sido escrita antes do seu nascimento, ficou surpreendido. Ele ficou verdadeiramente surpreendido por Deus ter mencionado o nome Ciro no livro da profecia. Da mesma forma, Deus está sempre conosco em todos os momentos das nossas vidas. Quando andamos com Deus, podemos ser sempre vitoriosos. No entanto, quando não andamos com Deus, mas vivemos uma vida que não agrada a Deus, em vez disso, vivemos separados de Deus, não importa quantas pessoas à nossa volta ajudem, os nossos esforços podem dar algum fruto. Nunca chegará a ser concretizado. Devemos viver uma vida que é ajudada por Deus. Vamos continuar a olhar para 2 Reis capítulo 5. Vejamos 2 Reis capítulo 5 versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, mas tinha lepra. Naamã ouviu o que as pessoas diziam em Israel e veio ao encontro de Eliseu. Ele era comandante do exército de um país, ou seja, um ministro da Defesa Nacional, que é considerado o oficial do mais alto escalão desse país. Quando um oficial de tão alto escalão chega, as pessoas saem e curvam-se diante dele. Mas em vez disso, Eliseu enviou um mensageiro para entregar a sua mensagem. Vamos continuar com o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã visitou Eliseu para ser curado da sua lepra, mas Eliseu não o tratou como esperava. Ele pensou que Eliseu deveria sair e fazer uma atuação maravilhosa para curar a sua lepra. Embora houvesse um visitante, Eliseu nem sequer saiu para o saudar, mas enviou um mensageiro para entregar a mensagem. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Assim, ele ia regressar ao seu país com o coração desapontado. Nessa altura, os servos de Naamã vieram e tentaram persuadi-lo a não o fazer. Vejamos o versículo 13. Então, chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso, não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
Vejamos esta história sobre Naamã no tempo de Eliseu. No início, Naamã pensou que Eliseu iria realizar uma cerimônia que era grande e magnífica aos olhos dos humanos. Nessa altura, não havia cura para a sua doença. Era algo que não podia ser curado, exceto através do poder sobrenatural de Deus. Foi por isso que lhe foi difícil acreditar quando o profeta deu uma orientação tão simples. Embora uma pessoa tão importante tenha vindo, o profeta nem sequer saiu ao seu encontro, mas enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será limpa. Por causa disso, Naamã ficou muito ferido. No entanto, nessa altura, os servos que o seguiram disseram: se o profeta lhe tivesse dito para fazer algo grande, não o teria feito para ser curado. Quanto mais, então, quando ele lhe diz para fazer algo muito fácil, porque você não tenta. Depois de ouvir as suas palavras, Naamã mudou de ideias. Foi até ao rio Jordão e lavou-se 7 vezes. Então, surpreendentemente, a sua carne ficou limpa. Ao olharmos para esta história, precisamos de nos perguntar: quem desempenhou um grande papel no mundo invisível para que esta obra fosse realizada? Naamã esperava que alguma cerimônia e evento grandioso ocorressem fisicamente. No entanto, Eliseu deu-lhe uma orientação muito simples. Não lhe parecia que a sua doença fosse curada dessa forma. Há um assunto importante que precisamos de salientar nesta história no tempo dos reis. Podemos confirmar o facto de que a verdadeira fonte de poder se encontra no mundo invisível, não no mundo visível. O segredo do poder vem daquele que é invisível. Quem é Ele? Ele é Deus. De onde vem a minha ajuda? De onde vem a ajuda? Devemos estar sempre atentos ao facto de que a ajuda vem de Deus. Vamos dar uma olhada para trás em todas as viagens da nossa vida que percorremos até agora. Em todos os momentos, Deus ajudou-nos, guiou-nos e realizou o seu trabalho para que possamos finalmente entrar em Sião. Deus conduziu-nos e guiou-nos a todos para a graça que temos hoje. Somos capazes de vir aqui hoje, não porque somos suficientemente inteligentes para compreender a Bíblia de uma só vez, nem para guardar a Páscoa assim que ouvimos falar dela, nem porque somos melhores do que os outros para acreditarmos no Pai Celestial e na Nova Jerusalém Celestial a Mãe, imediatamente. Deus escolheu-nos antes da criação do mundo e conduziu-nos até onde estamos hoje, momento após momento, sem tirar os olhos de nós. Nunca devemos esquecer este facto. Portanto, uma vez que Deus disse: em tudo dai graças, demos graças em todas as circunstâncias. Vamos passar para 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19 registra a história do rei Ezequias e descreve uma cena em que Judá foi atacada pela Assíria. Versículo 13. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso, os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Esta é uma cena em que o rei Ezequias estava a tremer com grande medo e orou a Deus.
O reino da Assíria era o país mais poderoso da época. Um país tão poderoso estava a descer para atacar o reino de Judá. Estando nesta posição, o rei Ezequias não tinha ninguém em quem confiar além de Deus. Ele nunca poderia sequer imaginar que seria capaz de os derrotar com a sua própria defesa nacional. Uma vez que se encontrava em tal situação, orou fervorosamente a Deus. Então Deus deu-lhe a resposta. Passemos ao versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A julgar pelo número de soldados e pela sua força, era impossível para o reino de Judá lutar contra eles. No entanto, algo surpreendente aconteceu durante a noite. Vamos continuar com o versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Foi uma situação em que Judá não suportou o ataque da Assíria. De qualquer perspectiva, o reino de Judá era inferior e fraco. No entanto, nessa mesma noite, o exército celestial desceu e atingiu 185.000 soldados assírios. Versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarzer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Imagina o quão temerosos eram os ambientes externos. O reino de Judá era como um coelhinho na frente de um tigre. Esta era a situação entre Judá e a Assíria. No entanto, Deus prometeu: o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Ele não atirará uma seta para a cidade de Jerusalém. Não se preocupe. Fisicamente, o reino de Judá era inferior, e o ambiente era desfavorável. No entanto, quem estava com eles no mundo invisível? Verdadeiramente, Deus estava com eles em todos os momentos. Pensa em todos os antepassados da fé nos 66 livros da Bíblia. Com a ajuda de quem foram capazes de viver graciosa e honrosamente na sua época, exibindo a glória de Deus. Quem os ajudou nos bastidores? Todo este trabalho foi realizado com a ajuda de Deus. Acontece o mesmo nesta época. O único mundo que podemos ver com os nossos olhos é o mundo físico. No entanto, para além do mundo físico, existe também o mundo espiritual. Pense nós seres humanos. Não são eles a combinação da carne e do espírito. Infelizmente, os nossos olhos que Deus nos concedeu podem ver apenas a carne, as coisas físicas. No entanto, tanto o mundo físico como o mundo espiritual existem. É por isso que quero dizer-vos hoje que não devemos limitar a nossa visão apenas ao mundo físico. Se olharmos apenas para o mundo físico, é absolutamente natural que o rei Ezequias enfrente uma situação desesperadora onde a sua vida nesta terra terminaria depois de ser invadida pela Assíria. No entanto, os exércitos celestiais no mundo invisível destruíram 185.000 soldados assírios durante a noite. O que podemos aprender através de toda esta história? Embora aquele que planta e aquele que rega existam no mundo físico,
Aquele que faz as coisas crescerem é Deus, e Ele opera as coisas no mundo invisível. Não deveríamos acreditar firmemente neste princípio. De facto, Deus ajudou-nos muito, embora não o possamos ver. Deus tem ajudado a nossa igreja em todos os momentos e tem enviado pessoas graciosas sempre que passamos por momentos difíceis, permitindo-nos responder em tempo útil para que possamos concentrar-nos apenas na pregação diligente do Evangelho. Há muitos caluniadores e há muitas coisas que nos impedem de trabalhar para o reino dos céus. Mas em todas as situações, há a ajuda de Deus. Caríssimos, mesmo que haja cerca de 7.500 pessoas, todo o tipo de coisas vai acontecer. No entanto, em mais de 7.500 siões em todo o mundo, Deus protege-nos de todos os desastres, permite-nos receber muitos prémios em cada país e encontrar muitos bons frutos para ser batizados, e desenvolve cada igreja. Hoje, somos capazes de viver uma vida tão saudável, próspera e feliz em Deus. Acredito que devemos dar muitas graças por uma vida tão abençoada. Quem são as pessoas à nossa volta a quem devemos dar graças? Vamos encontrar a resposta uma a uma. Claro que há muitos. Do ponto de vista de Josué, ele deve dar graças a Moisés pelo árduo trabalho de levantar as mãos durante a batalha contra os amalequitas. Ele também deve dar graças a Arão e Er pelo seu trabalho árduo de segurar as mãos de Moisés ao seu lado. No entanto, quem tornou possível todo este trabalho foi Deus. Ele deve primeiro dar graças a Deus. Muitas siões em todo o mundo estão a adorar a Deus graciosamente e estão a conduzir o mundo para o caminho certo. Mesmo em muitos momentos difíceis e dificuldades, todos os membros da nossa família de Sião estão a percorrer este caminho do Evangelho, com o espírito inabalável do Evangelho. Hoje, gostaria de dar graças e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos guiarem a este caminho. Ninguém pode ajudar-me, exceto Deus. Deus, por favor, ajude-me. Quando o povo de Deus chamou a Deus desta forma, Deus nunca se afastou das vozes daqueles que o buscavam. Gravemos hoje este facto nos nossos corações. Com tal compreensão, devemos pedir a Deus com mais seriedade que nos dê a força, a sabedoria, a capacidade e a fé para que possamos pregar rapidamente este Evangelho em Samaria e até aos confins do mundo. Deixe-me concluir o sermão depois de ler mais um versículo de Salmos capítulo 127. Em Salmos capítulo 127, versículo 1, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Não importa quantos de nós saiamos para pregar e estabelecer igrejas em muitos locais, nada pode ser totalmente mantido num lugar onde Deus não está conosco. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Embora existam milhares de guardas a vigiar a cidade, ela não terá sentido a menos que Deus a vigie. Isto não significa que a sua defesa não pode deixar de ser rompida pelo seu inimigo. Passemos ao versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus ilumina-nos através das palavras escritas em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas vigiam em vão. Recordemos este ensinamento e gravemo-o nos nossos corações. Ao fazê-lo, devemos andar com Deus como os filhos de Sião. Sião deve ser o lugar onde Deus habita.
E a obra de pregar o Evangelho que estamos a realizar deve ser realizada com Deus. Não importa se somos inteligentes ou sábios, ou se memorizamos tudo, desde Gênesis a Apocalipse. Isto não é importante. O mais importante não é o facto de Deus estar conosco. Embora se Josué tivesse grande estratégia e manejo de espada, teria importância se as mãos de Moisés, que estava no topo da montanha, fossem abaixadas. Não teria sido útil. O exército dos israelitas seria completamente derrotado. No entanto, quando Moisés levantou as mãos, a situação mudou completamente. A vitória não foi determinada no campo de batalha no sopé da montanha. Já estava determinado no topo da montanha. Por que é que a Bíblia nos ensina estas coisas? Gravemos profundamente estes ensinamentos para que todos os membros da família de Sião deem louvor e glória a Deus adequadamente e recebam muitas bênçãos. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.